Além de todos os escândalos de corrupção do governo, todas as investigações que estão em curso, vem aí o celular do Bebiano. O celular do Bebiano, lembra do Bebiano? O Bebiano, para quem não se lembra, ele era presidente do PSL, depois ele foi coordenador da campanha de Jair Bolsonaro à presidência, foi ministro do Bolsonaro, ele foi frito pelo Carlos Bolsonaro, que pediu a cabeça dele, saiu do governo, se transformou em inimigo do Bolsonaro e quando ele começou a fazer revelações sobre o desgoverno Bolsonaro, ele sofreu um infarto e morreu de ataque cardíaco. Aliás, deixa nos comentários, o Bebiano, ele infartou ou ele foi infartado? Comenta aí, infartou ou foi infartado? Pois bem, o Bebiano tinha um celular que estava nos Estados Unidos e esse celular tem várias conversas, áudios, tudo mais, com o Jair Bolsonaro da época de antes da eleição, ou seja, na época da campanha, na época em que os dois eram muito, muito próximos. E esse celular, quem falou sobre esse celular é o Paulo Marinho, que era amigo do Bebiano, também foi coordenador de campanha do Bolsonaro e que é delator, ele fez denúncias contra o Bolsonaro naquele processo de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, que está o Bolsonaro contra o Sérgio Moro. O Paulo Marinho falou, ele fez uma denúncia que até então era nova, de que o Flávio Bolsonaro ele foi avisado pela Polícia Federal, por um delegado da Polícia Federal, sobre a investigação do Queiroz ainda entre o primeiro e o segundo turno. E isso trouxe o caso Queiroz para o meio daquela investigação em que está Bolsonaro contra o Moro, essa da interferência na Polícia Federal. E o Paulo Marinho falou, o Bebiano tem um celular e o celular dele tá bem guardado, só que agora o celular do Bebiano tá no Brasil e tá para aparecer. Quem viu o que está no celular do Bebiano, quem escutou os áudios, viu as conversas, diz que talvez não tenha crime nenhum ali, mas que é destruidor, o conteúdo ali é destruidor para o Bolsonaro, porque tem muita coisa pesada, moralmente pesadíssima nas conversas do Bolsonaro com o Bebiano. E aí fica aquela dúvida, o que será que tem ali? Até hoje a gente nunca teve acesso a conversas realmente do Bolsonaro, porque as conversas dele com o Sérgio Moro, que era praticamente um defensor do governo antes de sair, eram sempre apagadas. Então o Sérgio Moro tinha poucas conversas com o Bolsonaro. Qualquer conversa que alguém mostra com o Bolsonaro, sempre o Bolsonaro apaga tudo. Mas com o Bebiano, isso foi antes da eleição, é um conteúdo muito vasto que vai vir a público muito, muito em breve. Então prepare-se para ver, já vão fazendo a pipoca, já vão comprando espumante, o suco de laranja para fazer a mimosa, porque a coisa vai ficar feia e a casa vai cair. Eu vou falar mais sobre isso e sobre os militares estão começando a querer abandonar o governo Bolsonaro. Mas antes, você quer ajudar a dar um empurrão final no desgoverno? Um segundo, clique em curtir e, principalmente, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Porque quando você se inscreve no canal, o algoritmo do YouTube vai ver que esse vídeo está bombando, a inscrição vale muito mais do que a curtida. Ele vai ver que o vídeo está bombando, as pessoas estão se inscrevendo, em 3 minutos que a pessoa vem no canal já está inscrita e o YouTube vai querer mostrar esse vídeo para mais gente. O algoritmo do YouTube, o sistema vai mostrar o vídeo para muito mais gente na página inicial. É o que acontece, os bolsonaristas atacam as pessoas com mentiras 24 horas por dia, fake news, fake news, fake news no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, no Twitter, etc, em tudo que é lugar. E pra gente quebrar as mentiras no meio, é um segundo, você se inscrevendo no canal, a gente mostra, o vídeo vai ser mostrado para mais gente e a gente quebra essas mentiras no meio. Outra coisa, os youtubers bolsonaristas, eles recebem muito dinheiro público. A CPI das fake news mostrou que em apenas 38 dias do ano passado, porque veja bem, o governo não mostrou todos os dados do ano inteiro, mas em apenas 38 dias, que foi o que o governo liberou, foram mais de 2 milhões de anúncios em canais bolsonaristas do YouTube. Eles ganham muita grana pública. Já os canais contra o Bolsonaro, quase todos os vídeos são desmonetizados. Então a gente faz um trabalho praticamente de graça. Então um segundinho você se inscreve, já ajuda muito, muito mesmo. Agora vamos falar sobre o caso Bebiano e os militares. Caso Bebiano, o Bebiano, ele infartou, foi infartado, deixa aí nos seus comentários, ele infartou, foi infartado e tinha um celular que estava guardado com alguém nos Estados Unidos. O celular já chegou no Brasil, então está na iminência desse conteúdo. Aí eu, Thiago, não sei se vão liberar tudo de uma vez ou se vai ser a conta-gotas. Se for a conta-gotas, o Bolsonaro vai ficar ele já não dorme, o Bolsonaro, os familiares dele, os integrantes lá da Associação Criminosa do Gabinete do Ódio, eles já não dormem há um bom tempo, mas se começar a vazar coisa do Bebiano, aí é que esse pessoal
olha, não vai dormir, mas de jeito nenhum, porque é coisa pesada. Quem viu disse que é coisa muito pesada. Então vamos esperar nos próximos dias. E dizem que o conteúdo é suficiente para derrubar o Bolsonaro. Mas como se não fosse suficiente, as Forças Armadas, os generais do governo, estão já preparando para pular do barco. Eles já estão... Você imagina o barco está começando a afundar, eles já estão colocando o colete salva-vidas e olhando o Bolsonaro de longe. Eu vou dar um dos exemplos. Sempre que havia alguma operação do STF, da Polícia Federal, ordenada pelo STF ou pela Procuradoria-Geral da República, mas sempre com o STF assinando embaixo, contra o Bolsonaro, qualquer operação, os generais do governo, aí eu falo o Ramos, o Braga Neto, o ministro da Defesa, pois bem, os generais do governo, eles sempre emitiam alguma nota, ou em alguma entrevista eles falavam alguma coisa ruim do STF, teve a entrevista do Ramos em que ele falou para não esticar a corda, o Mourão também falou, ele escreveu artigos no Estadão em que ele culpava todo mundo pelos problemas do governo, menos o governo, ele endossou aquela versão de que o Bolsonaro está sendo perseguido, e o Mourão fez isso porque a cassação da chapa tá andando e o Mourão viu. Enquanto só se falava de impeachment e afastamento, o Mourão tava quietinho, tava assim, não é comigo. Quando começaram a falar, vamos caçar a chapa, o Mourão começou a defender o governo Bolsonaro e começou a defender o Bolsonaro. Por quê? Porque aí ele cai junto. Ele não quer cair. Ele queria, se cair o Bolsonaro eu viro presidente, não tem problema, mas se eu cair junto, ferrou. Pois bem, eles sempre defendiam o Bolsonaro, só que o Queiroz foi preso. Ninguém defendeu o Bolsonaro. Pode ver que o Braga Neto, o Ramos, os outros generais, tem 3 ou 4 no governo, estão todos caladinhos. Sabe por quê? Porque não tem defesa, não tem defesa. Não é apenas o Queiroz ser preso, é o fato de que a decisão judicial, ao pedido do Ministério Público, a decisão do juiz que mandou prender o Queiroz e a esposa do Queiroz, que não se esqueça, tá foragida, quem tá dando abrigo para ela? Comenta aí, quem tá dando abrigo para a esposa do Queiroz? Eu imagino quem é, mas eu não posso falar, senão eu vou ser processado. Começa com B de Bozo. Pois bem, nessa decisão, o Ministério Público elencou vários motivos para a prisão do Queiroz, e alguns deles eram a ligação do Queiroz com a milícia Escritório do Crime, que é a milícia que matou a Marielle. O fato do Queiroz continuar com ligações com o Adriano da Nóbrega, que é um assassino em série que foi morto pela polícia na Bahia. E o fato de que o Queiroz continuava administrando os negócios das milícias, mesmo lá, enquanto ele estava sumido, lá da casa do advogado do Bolsonaro. Quer dizer, o advogado do Bolsonaro dá abrigo para o Queiroz, lá da casa dele ele continua administrando negócios da milícia. O Ministério Público até colocou anexo mensagens do Queiroz para a esposa dele, em que a esposa dele intermediava contatos do Queiroz com gente da milícia. Tinha até uma mensagem de um rapaz que ele foi ameaçado pela milícia, porque acharam que ele tinha batido em alguém, não sei se eu bateu ou não, que era a mensagem, ele dizia que não, um comerciante disse que eu bati nele, fala pro pessoal lá da milícia que eu não bati nele, que é mentira e tal. E aí o Queiroz respondia para a esposa dele dizendo, diz para ele que quando eu for, pessoalmente eu resolvo lá com o pessoal, mas eu não posso ligar para ele ou ligar para ninguém porque eu posso estar sendo grampeado. Esse é o nível de burrice do Queiroz. Ele queria falar que não tenho ligação com a milícia, eu não vou ligar para eles. Mas na mesma ligação em que ele pode estar sendo grampeado, ele fala, mas eu resolvo lá quando for pessoalmente. Se você não tem ligação com a milícia, como é que você vai resolver pessoalmente? Thiago, eu não tenho ligação com a milícia. Se eu for lá em Rio das Pedras tentar resolver o negócio de alguém, não vou resolver nada, porque eu não conheço ninguém. O Queiroz vai lá e fala, eu resolvo. Então você tem ligação. E vários outros indícios de que ele continuava administrando as milícias. E aí é muito ruim para as Forças Armadas. A imagem das Forças Armadas fica muito, mas muito manchada. E esses generais começam a ser cada vez mais pressionados pelos generais da ativa a deixar o governo, a falar, vocês estão manchando a imagem da instituição. Depois do golpe militar, da péssima ditadura militar, de toda a desgraça que foi a ditadura militar no Brasil, as Forças Armadas demoraram anos para voltar a ter uma imagem respeitável. E isso foi muito, mas muito graças aos governos do PT, que investiram pesado nas Forças Armadas. O Brasil até estava elaborando o próprio fuzil, um fuzil de fabricação nacional, compraram os caças Gripen da Suécia. O Brasil começou a modernizar as Forças Armadas. Nunca se investiu tanto
no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, como nos governos do PT, e eles recuperaram a credibilidade. E aí vem o Bolsonaro e faz isso, e esses generais babões ficam lá e estão manchando a imagem da instituição. Então eles começam a ser cada vez mais pressionados. Um outro exemplo é que tem um grupo de militares que fez um manifesto a favor do Bolsonaro e também ameaçando a imprensa, o STF e tudo mais. Eles fizeram 2 manifestos, aí passou 10 dias, fizeram outro. E na assinatura eu fui ver, não tem nenhum militar de alta patente, não tem nenhum militar de realmente alta patente. De todos os generais de 4 estrelas, que são os mais importantes, de todos os comandantes da Marinha e da Aeronáutica, nenhum assinou o documento. Quer dizer, os generais da ativa não estão com o Bolsonaro, mas não estão mesmo. Tem aí meia dúzia de coronel, de capitão, um ou outro general de 2 estrelas, de 3 estrelas talvez, mas os realmente que mandam não estão com o governo Bolsonaro. Para piorar, o comandante em chefe das forças do Exército se encontrou com o Gilmar Mendes. Logo depois dele se encontrar com o Gilmar Mendes, veio busca e apreensão na casa dos bolsonaristas, dos componentes lá do gabinete do ódio. Então a coisa tá feia, a coisa tá muito feia para o Bolsonaro. Para piorar, o TCU, o Ministério Público já mandou o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, investigar superfaturamento na produção de cloroquina. E aí eu te pergunto, pode responder aí, quem mandou o Exército começar a produzir cloroquina? Fui eu, Thiago? Foi você? Não. Foi Jair Bolsonaro. E o Brasil começou a comprar cloroquina, eles compram de um laboratório indiano. Eles compram cloroquina em pó, toneladas de cloroquina em pó. E o Brasil começou a pagar 6 vezes mais pela cloroquina. E aí mesmo o preço do dólar aumentando, o dólar valorizou 40% esse ano, mesmo a cloroquina tendo uma demanda mais alta, então o preço subiu, nada justifica um aumento tão grande no preço da cloroquina. Nada justifica. Isso só pode ser superfaturamento. Então a coisa tá feia, porque é mais uma mancha na imagem das Forças Armadas. O pessoal da ativa fica cada vez mais insatisfeito com o Bolsonaro. E o que tudo indica é que os generais do governo, eles estão agora, principalmente depois da prisão do Queiroz, eles estão esperando uma gota d'água. Vai sair uma coisa que é realmente que não dá para defender. Eles vão falar, quer saber, tchau, fica aí, Bolsonaro. Boa sorte, tchau. Não peçam intervenção militar, que não vai ter. Tchau. É isso, eles estão preparando para pular do barco. Mas eu tenho certeza que eles devem gostar do Bolsonaro, eles devem ser fascistinhas igual o Bolsonaro, só que eles estão sendo muito pressionados, por isso que eles devem pular do barco. E aí tá vindo o caso Bebiano, e aí o caso do Queiroz, no vídeo anterior, que foi desmonetizado em 30 segundos... É engraçado, as pessoas não sabem. Quando eu vou publicar um vídeo no YouTube, é o seguinte. Primeiro eu publico o vídeo, ele fica como não listado. Quer dizer, ele tá lá no YouTube, mas ninguém consegue ver. Aí eu tenho que esperar a censura do YouTube liberar a monetização. Quer dizer, que o vídeo pode ganhar algum dinheiro quando as pessoas acessam. Demora. Às vezes demora 3, 4 horas. Eu publico o vídeo, eu só posso colocar ele online dali 3 ou 4 horas. Tá, aí quando libera, fala ativado, agora pode publicar. Eu publico. Passa 3 minutos, ele desmonetiza. E aí o vídeo, todo o trabalho que eu tive, o trabalho para fazer vídeo, meu, dos outros youtubers, Samuel Borelli, o Portal do José, o Rony, aqui a Santarém, o João, o Rogério Antabliano, o trabalho é difícil de fazer vídeo. E aí a gente faz, chega na hora, ganha zero por um vídeo. Por isso que a gente pede, se inscreve, curte, compartilha para ajudar a crescer os canais. Pois bem, no vídeo passado eu falei sobre o Bolsonaro fez contratos com a ex-esposa do advogado dele, que deu abrigo para o Queiroz. Quer dizer, as investigações vão andando e o Ministério Público, olha só, enquanto eu falava que calma gente, estão investigando, a investigação está andando, só não está vazando nada. Olha o tanto de notícia que saiu nos últimos dias só sobre o pedido de prisão do Queiroz, do que o Ministério Público colocou no pedido de prisão do Queiroz. Tem foto do Queiroz pagando boleto no nome do Flávio Bolsonaro. Pelo menos 2, 3 anos da escola das filhas do Flávio Bolsonaro, que é caríssima, quer dizer, estudam em escola 5 estrelas, de gente milionária, tudo pago com dinheiro público, dinheiro roubado. Olha só, eles já descobriram que o Queiroz pagou não sei quantos mil, centenas de milhares de reais em boletos do Flávio Bolsonaro. Tem lavagem de dinheiro, tem que o Queiroz ainda controlava as milícias, que o Queiroz
se encontrava com Adriano da Nóbrega, aí fazendo o cruzamento de tudo isso, que quando o Queiroz foi encontrar o Adriano da Nóbrega, ele se encontrou com o advogado do Bolsonaro, e depois o advogado do Bolsonaro foi a Brasília se encontrar com Jair Bolsonaro, que quando o Adriano da Nóbrega respondeu à oferta do Queiroz, que era proposta para o Adriano da Nóbrega ajudar o Queiroz a fugir, o advogado do Bolsonaro foi lá falar com ele de novo, o Vassef, pessoalmente, quer dizer, tudo indica que o Jair Bolsonaro estava em contato indireto com o Adriano da Nóbrega, que as mensagens diziam Adriano, Queiroz, Queiroz, Vassef, Vassef, Jair Bolsonaro. E tudo isso também junto com o Flávio Bolsonaro e o outro advogado do Flávio. Quer dizer, a coisa tá ficando cada vez mais feia. E esse tipo de coisa não é só crime de corrupção, de rachadinha, de fake news, que eles podem argumentar uma coisa ou outra, pode falar, é perseguição, ou no caso das fake news eles usam esse argumento fajuto de liberdade de expressão, fingindo que não ameaçaram os ministros do STF, fingindo que fake news é boa. Eu vi até bolsonarista protestando com placa dizendo fake news não é crime. O cara quer o direito de poder mentir e enganar pessoas, e manipular pessoas com a mentira. Olha só, são loucos. Pois bem, só que uma coisa é isso, outra coisa é se envolver com um miliciano, com gente da pior espécie, com gente que mata, com assassinos, com sequestradores, com gente com grileiros que invadem locais, que expulsam pessoas de suas casas, que fazem crime de extorsão, estelionato, gente da pior espécie. E aí é diferente, aí é uma coisa pesada, é facção criminosa das piores, facção criminosa muito bem organizada. Quando se fala de facção criminosa, essas que vendem drogas e tal, as milícias são tão organizadas quanto elas e tão perigosas quanto as facções criminosas. E aí o Bolsonaro tem ligações com eles, pega mal, pega muito mal, é por isso que eles estão para pular do barco. E aí, ó, os militares pulando do barco, eu não acredito que será agora, mas a gente nunca sabe. Eu também não acreditava que o Weintraub seria demitido e fugiria do país nessa semana. Eu achei que ia demorar um mês. Aconteceu em pouco tempo. Mas quando eles pularem do barco, acabou. Aí é tic-tac, é só contar os dias para a renúncia ou para a queda do Bolsonaro, assim, sem chance dele ficar. E talvez o Bolsonaro até fuja. A gente viu com o Weintraub que eles gostam de fugir. São todos fujões covardes, vamos ver. E o próprio Bolsonaro falou, quando esse governo acabar, é bom todo mundo fugir do país. O Bolsonaro falou na reunião ministerial, então vamos ver. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. É a melhor forma de ajudar é se inscrevendo no canal. Se você quiser ajudar financeiramente, tem o botão Seja Membro. A partir de R$3, ou nos comentários você ajuda pelo Apoie-se ou pelo PicPay. Aproveite também, me segue no Twitter, no Instagram e no TikTok. Falou!